Então, isso, muito obrigado por nos ficar ligados para que Deus também na semana pessoal. É só botar aqui. Eu quero ter uns 15 a 20 minutos. O jovem de cada igreja. Pedir ao Cláudio para amanhã levar mais um gabinete ao pastor para a gente entrevistar você. Eu vou até para o WhatsApp para entrevistar todo mundo. Eu preciso de um jovem de cada igreja. Né? A gente pode mais perguntas a vocês, fazer uma entrevista e depois eu vou botar na rede para que a igreja toda assista. Então, o pessoal Aparecido escolhe alguém aí, Tijuca, Maricá, Macaé, todo mundo junto aí, Macaé, para fazer uma entrevista assim. Tomou café, vai ali vamos ali no gabinete, que vai fazer a entrevista. Tudo que está acontecendo aqui, eu já estou postando na rede, está saindo no Instagram, né? No YouTube também, né? No YouTube, tá certo. E depois vocês vão divulgar também na rede. E vamos colocar isso. É claro, irmãos, a gente, quando é um seminário, né? Acho que nem existe mais isso. Mas não é tempo de uma matéria chamada Psicologia Pastoral. Eu estava lá com os pastores de grupo pastorear, e depois a matéria foi tirada, apareceu muita coisa diferente, né? Mas eu aprendi muita coisa e também a vivência ministerial nossa, né? São muitos anos de carreira, de estrada, eu aprendi muita coisa. Então eu coloco tudo que está acontecendo aqui desde ontem, eu estou filmando ali, estou direto. Né? A coreografia aqui já está lá na rede, né? Mas o que acontece? Os pastores que não mandaram ninguém para cá, então eles não curtem, eles não sinalizam, eles não falam nada, porque não se comprometer. Meu Deus do céu, onde é que esses pastores estão com a cabeça pensando que ganham coroa como eu? Já tem mais de 50 anos nessa vida. Eu não preciso fazer isso, eu vou continuar assim, legal, bacana e tal. Eu não tinha mandado também. Acho que eu devo ser educado, continuar aí mais para ver. O bicho que não está vendo nada e tal. Mas foi como eu conheço um montão de jovens nessas igrejas que eu vier. Uma terrorista aí, a respeito do nosso congresso, ajuda a entender que tem que estar aqui realmente. Tem que estar aqui porque todo mundo está vendo o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, a respeito dessa geração que nós estamos perdendo aí fora. Os pastores têm que acordar, têm que despertar. Não são os velhos que vão dirigir a próxima geração, são os novos. Então nós temos que treinar, ensinar, orientar. Porque são eles que vão tomar conta de tudo, tomar conta do país, da igreja, das empresas, né, dos negócios. Então vamos entender isso. De uma geração passa o pastor para outra. É assim que funciona, é assim que Deus fez, e é assim que vai ser. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas faz mais para Deus também, então. Glória a Deus. Aleluia. Eu chamo meu apóstolo, meu conteúdo espiritual, mas eu sempre quero, mas já ostentando, eu tenho o privilégio de eu chamar de vô. Entendeu? Então eu gasto. Eu posso dizer que realmente a gente fala isso sempre lá pelo Congresso, porque o Congresso é uma bênção de verdade. Eu venho para o Congresso literalmente desde que eu me entendo por gente. O Congresso é mais tempo de vida do que eu. Eu tenho 23, eu tenho 35 anos. Então, já desde que me lembro, eu já tenho ido para o Congresso, mas já tem Congresso antes de eu nascer. E glória a Deus por isso. Porque uma obra continuar assim, foi como o apóstolo falou, uma pessoa só não faz isso tudo. Sendo que cada um de nós aqui, não só que as pessoas que estão agora, mas que não puderam vir também, que não puderam vir, se comprometeram e passaram bastante, ensinaram, discipularam, ensinaram. Isso aqui, no caso, são os frutos disso. São frutos de vários anos de obra, de ministério, e eu me sinto privilegiado de poder fazer parte disso. Então, glória a Deus. Eu queria falar, primeiramente, de um cara que eu acho que é muito injustiçado. Todo mundo conhece ele, até que não é que a gente conhece ele. E eu acho que ele é injustiçado porque a gente ouve muito uma parte da história dele que é verdade, não é mentira, é verdade, aconteceu isso com ele de fato. Só que eu acho que
as pessoas colocam o suficiente no lugar dele, ou não entendem o suficiente o que ele passou, da forma que ele passou. Esse cara é Jonas. Todo mundo conhece, a pessoa, Jonas, o peixe, já é nosso conhecido, da escola dominical, então, até na TV às vezes passa. Eu lembro que tinha passado de manhã os desenhos bíblicos da TV Record, todo mundo, até também não são crentes, conhecem algumas histórias bíblicas por causa disso, então ela é bem conhecida. Eu queria que a igreja abrisse no livro de Jonas, capítulo 1. Eu já deixei marcado, porque eu queria muito saber das pessoas ficarem rapidinho a vida. Acho que tem capacidade assim. Abre lá em Lobadisco, você vai abrir rapidinho. Aleluia. Vocês acharam Jonas? Aleluia. Jonas capítulo 1, do 1 ao 5. E o título já começa perfeito. O chamado e a fuga de Jonas. Já não ajuda muito bem, né? Já começa fugindo. Ele é conhecido por muitos teólogos como profeta fujão. Justamente por isso. Diz assim. Todos acharam? Amém mesmo? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Brincadeira, mas eu não percebi. Alô, dá pra ver? Vou essa aqui, tá? Dá pra ver isso também? Não? Então fica aqui. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cabras, os peixes, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, se deitado, dormia em um sono profundo. Essa história, acredito que todos conhecem, mas Jonas é um profeta e é um profeta conhecido, é um profeta novo, ele é conhecido. Jonas era filho de um profeta também conhecido, Amitai, seu pai era conhecido. E também Jonas foi enviado para essa cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive hoje, ela fica ao norte do Iraque, se chama Mosul, essa região. E, resumidamente, né, o que todo mundo já sabe, é que ele foi pregar para Nínive, não queria pregar, fugiu da presença de Deus, tentou fugir, no caso, veio um peixe, engoliu ele e levou para Nínive, certo? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, já tem colocado no meu coração há um bom tempo essa palavra, porque eu passei por isso, é uma experiência que eu tenho passado, pessoalmente minha, e é sobre perdão. E perdão é uma coisa interessante, é uma coisa fascinante, porque é uma coisa que todo mundo já conhece, mas a gente não conhece de fato. Você sabia que você vê os planos o tempo inteiro? Agora mesmo. Você está vendo aquilo que está na sua frente, mas você não está vendo o nariz, né? Na verdade, o seu nariz está na sua frente, você consegue ver ele. E está bem na sua frente agora, você consegue enxergar ele o tempo inteiro. Por que a gente não vê ele? Porque o nosso cérebro é condicionado para ignorar o que a gente vê com muita frequência. Então, quando você vê ele o tempo inteiro, o seu cérebro entende que isso não faz parte, não ajuda você, no seu instinto de sobrevivência,
a enxergar o que está na sua frente, então ele ignora essa parte. Se você fizer assim, você enxerga. Ele está aqui, né? Mas ele ignora isso. Porque é uma coisa que fica literalmente na sua frente. Daí vem a expressão debaixo do meu nariz. Daí que vem essa expressão. E é engraçado porque a gente está muito tempo na igreja. Não posso se nasceu em berço evangélico ou não nasceu. Se você tem mais tempo ou menos tempo que outro, mas conforme a gente desenvolve uma rotina de ir para a igreja, ir para o culto, tá junto com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas acontece que a gente acaba esquecendo de princípios muito importantes, acaba caindo na rotina. E cair na rotina é uma coisa perigosa. Porque ao mesmo tempo que a gente se acostuma com ser crente, que é maravilhoso ser crente, eu amo ser crente, mas a gente acaba não dando a relevância para aquilo que é importantíssimo, aquilo que é crucial na nossa vida, que Deus tem para nós. A gente, eu não vou dizer banaliza porque a gente gosta, mas daí é legal, né? Glória a Deus, aleluia. Mas será que a gente realmente entende a profundidade daquilo? Tem muitos louvores que a gente canta, que eu cantava, inclusive, que muito depois eu fui entender que esse louvor realmente queria dizer. Que eu vivia uma experiência pessoal, uma pregação falou em cima dessa palavra, e eu falei, caramba, eu conheço esse louvor há tanto tempo, eu já ouvi ele tantas vezes, nunca parei para pensar dessa forma. Muito obrigado. E Deus revelou no meu coração isso, de que a gente às vezes deixa cair na rotina de princípios, conceitos que a gente conhece, já ouviu falar muitas e muitas vezes, mas a gente acaba esquecendo, ou não se aprofundando para ter uma experiência real sobre isso. De uma coisa a gente falar assim, não, Deus é maravilhoso. Outra coisa a gente experimentar de verdade, saber, eu sei que esse Deus é maravilhoso porque eu vivi isso. Ele me salvou, ele me tirou de onde só eu sei de onde eu estava para estar aqui hoje. É diferente. É diferente eu conhecer Deus, de ouvir de experiências alheias, de palavras alheias, de pregações alheias, ou de terceiros, ou de segundos, que a pessoa da minha família, inclusive. Sou filho de pastor, de patrão, mas eu tive uma experiência com Deus. Não lembro desse dia, eu lembro até hoje. Eu estava na mesma governadora, eu tinha 4 anos de idade. A minha promessa não acredito que eu lembro disso, porque era muito pequeno, mas eu lembro até hoje. A gente foi no posto de saúde da ilha, não foi? Clínica. E eu tinha um danado de injeção. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo disso. E aí, veio aquela árvore enorme, né? Claro. Eu tinha bronquite, não tem, né? Mas eu tinha crise, uma coisa assim, né? Eu tinha. E ela viu aquela injeção, falou, ela botou na mesa, a minha mãe estava comigo. Aí, a gente tinha uma cadeira nesse corredor, uma cadeira azul, e eu fui e me ajoelhei, eu estava brincando com meus bonecos, com os brinquedos que eu sempre levava, mas ela falou que eu estava orando, eu tinha 4 anos de idade, e eu estava orando, e eu pedi a Deus, por favor, meu Deus, eu não quero tomar injeção, meu Deus, por favor, faça isso, eu estava ajudando na injeção, e ela fez o que ela tinha que fazer lá dentro, ela entrou para dentro da coxinha, depois ela voltou. E, irmãos, diante disso, ela já estava com a injeção na mão, já tinha trazido lá. Ela falou assim: sabe, eu tenho um remédio aqui que é violar, tudo bem com você não. Ele me marcou tanto, acho que uma coisa tão boa, mas ele me marcou de uma tão grande. Foi a minha primeira experiência que eu regalei assim: caramba, Deus me ouviu. Caramba, Deus me ouviu. Meu Deus me ouviu. Eu sei a Deus pela igreja, mas caramba, Deus me ouviu. Meu Deus até hoje, me marcou de uma forma muito profunda. E eu nunca mais esqueci disso. Depois eu tive outras experiências com Deus, graças a Deus. E isso é importante, porque a pastora André falou hoje aqui sobre o Congresso Kids. E eu sou fruto desse Congresso Kids. Eu sou fruto dele. Porque como é que a gente pode passar o bastão para próximas gerações sem preparar próximas gerações? A igreja não começou hoje. Nós estamos aqui a honra de ter um de guerra aqui hoje, mas grande,
Deus diz que a glória dos jovens é a sua força, e a glória das suas crãs, das suas crianças cabelos brancos, das crianças cabelos brancos aqui, são marcas de batalha, são vitórias, são anos e anos de história. Esse prédio, acho que todo mundo conhece, talvez algum eles viram isso na pele, sentiram o que é isso. E eu estava vendo, eu gosto muito de ler esses artigos de internet, assim, uns curtinhos, porque é muito grande, você não tem paciência para ver não. Mas uns que eu vi, e tinha um que eu li recentemente, vamos botar para Jonas, que é uma coisa que eles fazem na cultura japonesa que eu achei incrível. Tem uns anos, que é. Calma que eu anotei aqui. Não sei falar. Kintsugi. O que é Kintsugi? Na cultura japonesa, quando um vaso quebra, a gente, na nossa cultura, em outros lugares também, a gente vai remendando com cola. Eles não. Eles pegam um vaso quebrado, eles remendam com ouro ou com prata, para realçar a rachadura mesmo. Eles gostam de realçar a rachadura para quê? Porque para eles, cada rachadura do vaso tem uma história. Então eles têm que realçar aquilo, mostrar isso aqui, isso é o que esse indivíduo viveu, quem passou. E para eles, esses vasos antigos de família têm muitas rachaduras, não com ter cuidado, mas são muito antigos, e você vê que eles têm uma linha de lance, olha, entre eles, assim, para realçar. Todas as vezes que aquele vaso remendado foi refeito, eles realçam isso, para eles isso é motivo de orgulho. Mostra o que você passou. Muitas vezes você passou por situações que você teve vergonha. Talvez antes de entrar para a igreja, ou já está na igreja, já conhecia Deus, mas passou por isso na sua família, no seu casamento, com seus filhos ou com seus irmãos, não importa. E a gente gosta tanto de ter uma família perfeita, assim, sem remendo nenhum, né? Eu falo com uma vez em casa sobre isso, que hoje em dia nós temos histórias partidas e remendadas. E é interessante isso, porque a gente tenta ao máximo esconder isso como se fosse vergonha. Ninguém quer ter uma história costurada. Quem tem costureira, até tem costura, essa história de costura. Tem como você costurar uma peça de roupa ou alguma coisa desse tipo, esconder a perfeição, mas tem vezes que não dá. Se você não for filho, você vai conseguir deixar aquela marquinha, mesmo, não vai ter que mexer aquilo ali. E às vezes deixa marca na gente. E Deus nos diz que isso são marcas de batalha, para a gente exibir com orgulho. Jonas, ele estava num período em que Israel tinha um grande inimigo, que era Nínive. Nínive era a capital da Síria, era a cidade mais forte da Síria, que era uma cidade portuária, era muito famosa, muito conhecida por todas as nações. E Nínive estava acostumada a ter sempre entre ela grandes palácios, grandes construções, que ela era a capital da Síria. Os assírios foram uma das maiores civilizações antigamente. Se você pesquisar, os assírios estavam literalmente liderando o povo do mundo antigo. E Jonas, ele se recusa a ir para Nínive, porque Nínive realmente era um povo muito, mas muito ruim, era um povo ruim, cruel, difícil. Os historiadores dizem, os teólogos, não só os teólogos, mas os historiadores que não nem são cristãos, mas pesquisaram, eles têm provas, registros da crueldade de Nínive. Nínive era conhecida por ser um povo cruel, porque eles se especializaram na crueldade. Eles eram conhecidos por torturar suas esposas. São terríveis. E os historiadores vão dizer que esse reino da Síria era literalmente o mais cruel da época. Ele conseguiu chegar a esse povo de ser o povo mais cruel que teve em toda a época dele. Eles eram muitos povos. Então, Jonas é mandado, enviado por Deus para pregar para esse povo. Ele fala, não, eu não vou pegar para isso. E é interessante a gente pensar que ele faz isso, quando a gente fala, tudo bem, eu entendo, é um povo ruim, do que um povo ruim. A gente acho que é interessante. Um apóstolo que a gente conhece bastante, que é o apóstolo Paulo, não isso, a Bíblia mesmo.
E a gente ama o apóstolo Paulo, ama de paixão também. É o apóstolo do amor e das cartas memoráveis. E quando o apóstolo Paulo se converte, tem um encontro com Deus, no caminho de Damasco, ele já cai, prostrado, ele fala, Senhor, Senhor, quem mexe, ele fala, eu sou o Senhor que persegue. Aí eu vi uma coisa imediata, Paulo já caiu de joelhos, prostrado, cego, pela luz que caiu sobre ele, só ele viu, os outros homens que estavam com ele não viram essa luz, só Paulo viu no caminho de Damasco. E Paulo automaticamente reconheceu a Deus. Então vamos voltar para Jonas primeiro. E ele passa de ser um perseguidor de cristãos para ser perseguido, talvez um dos mais perseguidos, se não é o mais perseguido. E automaticamente os outros cristãos da época, se não era Barnabé, recebe ele, se como você foi corrigir. E Barnabé fica com muito medo, não se esse cara na casa não. Os caras matavam cristão famoso por isso. E a gente pensa, nossa, aqui converter. E quem é que você receber na sua casa? Você falasse assim, apóstolo, tudo bem, então, Léo, acabou de ligar e tem café pronto aí? Fala, por quê? Porque o Bin Laden vai mostrar na sua casa hoje, bom? Bin Laden, ele mesmo. E é natural. Não tem como não esperar que eles não fizessem isso. Por medo, né? De que fosse um golpe, era mais provável que fosse um golpe, que fosse uma farsa para achar mais cristãos. Não, agora eu sou cristão, foi na sua casa, não vou matar você. Eu sempre fiz isso, mas agora não vou fazer não. Sou conhecido por fazer isso, mas agora é diferente. E era a palavra dele. Deus falou para Paulo que ele era, agora ele deve ser perseguido por amor de Cristo. E os outros tinham medo dele por causa disso. E a gente é tão rápido em julgar, nossa. Mas se fosse comigo, eu seria a primeira a falar, não, Paulo, vem cá. Profeta apóstolo. E Paulo, ele tinha uma fama, ele era conhecido por ser um assassino de cristãos. E a gente também tem uma fama, todo mundo. Não importa se você é apóstolo, pastor, se você não tem cargo nisso, não importa se você é recém-convertido, se você está 20, 40, 50 anos na igreja, todo mundo aqui tem uma fama boa ou ruim. E tem um discurso do mundo que é tudo que pense. Né? É muito bonito a gente pensar isso. Só que isso é excesso bíblico também. A gente tem que se contar com isso sim. Como é que eu vou chegar para alguém e falar de Jesus se antes de eu chegar nessa pessoa, coisas sobre mim, não fofoca diferente, mas um testemunho ruim, um autocomportamento, uma má postura que eu tiver, ou algum mau testemunho que eu der, chegar nessa pessoa antes de mim, essa pessoa vai dizer, eu necessito me esforçar todos os dias para que eu tenha um bom testemunho. E o bom testemunho começa com um bom fechado. Eu não preciso ter que dizer, agora eu sou crente, a gente tem que ler. Ali vai o filho da filha de Deus. Eu tenho que reconhecer isso em mim. Aonde eu vou passar? Aí tu vai começar assim. Aonde eu vou passar, precisa haver um reconhecimento. Eu tenho que dizer que eu sou crente, eu preciso ter que dizer que eu sou servo do Senhor. Tem que haver esse reconhecimento. O mundo tem que me olhar e saber que a gente é diferente. Então, a gente que é jovem, a gente tenta se encaixar em grupos. Jonas era jovem. Ele é um profeta por Deus. E eu vou ser bem sincero, mas não foi fácil para mim ter aqui hoje, não. Eu estava trabalhando na escola, eu trabalho com minha mãe, a gente trabalha de fora junto. É bom que ela fica no dia que ela fala. Aí eu estava lá, meu avô me deu uma escola, você vai pegar comigo. Eu falei, amém. Deus. Falei, mãe, você vai estar. Eu já comecei a fazer assim. Não é fácil para mim estar aqui. Eu estou crescendo inseguranças minhas, medos meus, para estar agora. Fui no banheiro, lá, lavei a cara do rosto, meu Deus, agora. Tá? Estava lá contando segundos, estava indo para a pastora Angélica. Eu falei, como eu vou fazer agora, mas pode ir lá. Estava assim, ela vai falar agora, E eu vim, aceitei, glória a Deus. Aleluia! Isso aí, que nesse lugar aqui, Deus vai levantar
cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens. Porque se eu tô aqui hoje, você vai estar também. Eu não vou fazer, não. Se eu estou aqui, que essa vez também vai chegar também. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. E Jonas. É até meia-noite, né? Jonas foi enviado para pegar para Nínive. Ele se nega. Não, Deus, não vou fazer isso. E aí eu tenho às vezes aqui para falar, Deus, não vou fazer. Na cara, não vou fazer, Deus, não vou fazer. E foi não só disso, mas como agiu, comprou passagem, pagou passagem, e também pagou para ver, e fugiu para Tarsis. É interessante que, quando ele está no navio, Deus manda uma tempestade terrível sobre o navio, ele começa a balançar, cada um começa a orar ao seu Deus, muitos deuses diferentes. E Jonas estava embaixo. Lá um pouco na vida, dormindo tranquilo. E a gente assim, só que a paz que ele tinha em Deus, mas era tão em Deus, era tão próximo de Deus no momento que ele estava descansando. Você estava próximo, como é que ele desapareceu Deus? Não faz sentido para mim isso. Eu fui pesquisar. Falei, mas como é que você estava próximo de Deus? Literalmente descansando em Deus? Como é que ele estava em desobediência? Quando a gente está fora do propósito de Deus, fora do lugar que Deus colocou para a gente, as coisas não fazem sentido realmente. Sabe quem era jovem? Jesus Cristo. 70 anos. A mulher judaica é com 30. Jesus era um jovem. Os discípulos também eram muito jovens, deviam ter entre acho que 16 ou 19. 17 anos. Já era uma velha pessoa. E eles foram chamados. Os 12 discípulos. Aí eu cresci vendo naquelas. Eu ia para o Congresso Kids, eu ia para a escola militar, eu tinha aquelas imagens dos 12 discípulos. Sempre aqueles discípulos com barba, aqueles caras, né? Já com experiência e tal. Eram adolescentes. 17 anos. Os 12. Só Jesus e acho que Pedro, não era? Pedro era mais velho também, mas também não era um coroa, não. E eles foram. Pescadores de homens, eles foram. Você para pensar que eles estavam a vida inteira pescando, Deus chamou, você vai morrer de repente. Eles foram. E Jonas não foi. Ele escolheu não ir. Jonas tomou a decisão de não ir. E eu converso muito com meus pais, falava com eles sobre tudo, nunca tive tabu com meus pais. Falava com meus pais sobre trabalho, sobre sexo, sobre carreira, sobre tudo. Eu não tive tabu com meus pais. Uma vez eu fui na escola dominical, eu lembro disso até hoje, eu falei com minha mãe. Perguntaram se naquela época que era feio, de mentir para os pais. Eu falei assim, realmente, é feio. Falei assim, você mentiu para o papai da mãe? Eu falei, acho que não, porque eu não precisei mentir naquela época. Qualquer coisa que eu acho que eu estou justamente. Então, porque eu tinha uma relação muito aberta com meus pais, eu podia falar de tudo para eles. E às vezes eles estão ouvindo a fontes que não são as melhores para a gente sabe disso. A gente tenta se encaixar no mundo que não é pra gente. Esse mundo aqui não é pra gente. Ele vai se transformar para nós. Mas ele agora, se escutar, não é para você. Não faz sentido a gente querer se encaixar no mundo que precisa da gente para mudar. Se eu entrar no lugar, eu tenho que entender qual lugar. Eles têm que mudar por minha causa. Se você vai nos lugares, as pessoas pensam assim, você é crente, vamos. Mas ela não quer falar aí, tá? Porque você é crente. Que glória a Deus por isso, aleluia! Eles são muito coisas diferentes. Eles são comportamentos diferentes, que você não é só mais um, que você não sonha, eu gosto do termo comportamento de manada. Esse é um termo no mundo corporativo que compraria uma Electrolux, mas já vira as duas portas assim? Tem, eu compraria. Uma Brastemp, né? Alguém compraria uma marca e nunca ouviu falar? Mais ou menos, porque a gente está acostumado a comprar aquilo que a gente já conhece. Aquilo que eu vejo os outros comprando também. É mais fácil, mais confiável.
Porque todo mundo se dá bem, todo mundo se dá mal, mas todo mundo fazendo um todo. A gente vai nessa. Eu vou começar a voar sozinho, pode até postar uma vez sem medo, não posso, tá errado. Mas se tiver mais 2 pessoas, eu fico mais seguro. Porque eu não vai ver, eu não tenho medo. A gente tem essa tendência a seguir o comportamento de quem está do nosso lado. Só nem sei que isso é bom. Ainda mais às vezes isso não é bom. É ruim mesmo. E Jonas se nega aí para Nínive. E não conhece essa história, mais ou menos. Não falar depois. Só que depois eu fui entender o porquê, realmente é o porquê de Jonas não ir para Nínive. Jonas teve o seu pai, que Amitai, a Bíblia fala dele aqui, no primeiro versículo aqui, Jonas, filho de Amitai. Amitai era conhecido, ele era conhecido como filho de Amitai. O pai de Jonas era profeta, Jonas também era um profeta, e Amitai foi assassinado em Nínive. Ele não foi só assassinado. O Nínive era especialista em crueldade, ele tinha essa fama. E a nossa fama, a pessoa que chama de que vai. Quem sabe o que é um arauto? Sabe o que é um arauto? Arauto é aquele cara que vem na frente de você, uma trombeta, uma corneta, e você vai, aqui vem o Senhor, rei do reino tal, palmas para ele, aqui vai ele, é o que anunciava dentro do rei. Jesus Cristo tinha um arauto, João Batista anunciou para que ele chegasse. E nós temos também um arauto, nossa reputação também é nosso arauto. Quando você chega em um lugar, antes de você chegar, já falaram de você lá, mas tenha certeza disso. Mas o que será que fala de você? Será que você fala assim, aquilo ali é um... Sei não, hein? Aquilo ali é cuidado com ele, mais ou menos. Aquilo ali não procuro ter muito contato não, porque eu já vi umas coisas ruins dele, já ouvi coisas ruins. E não estou falando só de coisas de terceiro, porque o que falam na gente, na verdade, a gente realmente não nos interessa. Mas o que a gente fala, o nosso testemunho, as palavras que saem da nossa boca, são palavras de Deus, palavras de vida ou palavras de derrota. É tão fácil hoje a gente comprar discursos de tá tudo ruim, vai dar tudo errado. Perdão. Vai dar tudo errado, tá cada vez pior, daqui para pior. São coisas que a gente ouve assim na faculdade, no trabalho, na rua, na família, às vezes, na fila do banco. E a gente sem perceber fala assim, é verdade, né? Como é verdade? Aqui diz o contrário. Aqui diz que mesmo que seja tudo ruim, ele permanece fiel à minha vida na sua. E eu tenho que declarar isso com força. Não basta só saber, eu tenho que declarar, eu tenho que viver isso. Eu não posso ter uma vida com Deus de vida na estante, de só conhecimento não faz nada, eu tenho que praticar ele. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu tenho que praticar isso na prática. Eu tenho que viver isso. E Jonas se recusa aí porque mataram o pai dele. Imagina só, você está na sua cidade, de repente fala assim, então, mataram o seu pai. Como que mataram ele? Eles arrancaram a pele das costas dele, depois lançaram e cortaram a cabeça dele. Agora você vai pegar uma dele, tá bom? Agora vai pegar uma dele. Agora é você. Ninguém tinha fome de matar profetas. O pai de Jonas era profeta, ele era um profeta. Ele se recusa aí não por medo. Se você ler a história de Jonas, você vê que ele não tem medo muito algum. Pelo contrário, Jonas tinha tanta certeza, mas uma certeza absoluta, de que Deus ia salvar aquele povo, que ele prefere ir para o outro lado. Sabe qual é a diferença entre nós e o mundo? A gente sabe o pai que a gente tem. A gente conhece ele. Até quando a gente está errado, a gente conhece ele. Às vezes dói, porque quando você está no parque de infância e o ambiente batia, somente ele falou, que isso, baixa o não. A gente sente tudo poderoso, né? Mas como a gente tem que pedir desculpa para ninguém? Não é legal. Jonas sabia que Deus ia salvar aquele povo, ele tinha plena consciência disso. Ele tinha fé em Deus. Jonas, mesmo estando errado, naquele contexto errado, ele tinha fé no Senhor.
E a fé dele era tão grande que ele literalmente foge, porque ele sabia que Deus estava naquele povo. E quando ele estava lá naquele barco dormindo, não é porque ele estava em paz, ele estava com uma profunda angústia, que quando o homem chega para ele, estava todo mundo no barco, dizendo para eles: cadê o seu Deus? O barco quase virando. Eu já vi uns vídeos dos navios hoje em dia, no meio do mar. Imagina os de antigamente, já de madeira, naquele breu total. E cada um orava ao seu Deus, e lá embaixo. E quando aquele outro diz: você está dormindo nessa tempestade, todo mundo apavorado, está aqui dormindo. E ele fala: me joga no mar. Jonas preferia morrer de maneira. É esse estado de angústia. É isso que o mundo faz com a gente, sem sofredor. Todo mundo aqui, eu não preciso nem entrar em detalhes, todo mundo já passou por isso, ou ainda passa. De uma coisa diária, o perdão é uma coisa interessante que a gente pensa que perdão, a gente associa muito com sentimento, é uma sensação. Eu vou de perdão para o fulano, não vai sentir nunca. Perdão é um sentimento, perdão é decisão. Perdão é uma escolha diária, então. E escolher perdoar aquela pessoa que é fácil de amar é muito fácil, muito tranquilo. Mas não é aquela pessoa que nem te pediu perdão. E até aquela pessoa que nem acha que é errado, te magoou, fez coisas terríveis com você e acha que está certo. Nunca nem te pediu perdão. Essa também tem que ser perdoada. E a Bíblia diz aqui, no versículo Jonas 1:17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quem preparou o peixe para engolir Jonas? Foi o diabo? Não. Antes fosse. É muito mais fácil. Para repreender o nome de Jesus. Ele sai, tem que fugir na hora dele. Na hora, repreendido, o capeta sai. Mas quando é Deus? Vai repreender o nome de Jesus, não funciona. Deus mandou o peixe, não foi o diabo que mandou o peixe, foi Deus mesmo. E a gente às vezes dá mérito às coisas boas para Deus e às ruins não dá, naquele clássico. O nome falou a vida inteira, que chegamos no seu apóstolo, o diabo está furioso comigo. Ele fala assim: não é Deus, fica mesmo, tomara que seja. Se ele tiver fez que você esteja preocupado. As coisas boas da nossa vida são Deus, claro que são Deus. Ele que faz tudo isso. Todas as coisas colocaram para o bem daqueles. Todas. As boas e as más. É verdade. E às vezes atribui as nossas dificuldades ao inimigo, ao capeta, ao mal. Não é Deus. Porque Deus mesmo na vida é culpado por inteiro, eu sou dele. Tudo na minha vida, até o que eu não gosto, é ele que faz. A tempestade que mandou foi Deus, o peixe que mandou foi Deus, tudo foi Deus. O inimigo não viu, só deu um jeito, não, o diabo mandou essa tempestade. Não, ele sabia que era Deus, tinha certeza que era. Isso aí meu pai, olha lá. Ele sabia disso. Ele sabia que era Deus, não o diabo que fazia tempestade com Deus, era Deus. E às vezes, essas tempestades que nos atingem, a gente não entende porquê, mas às vezes a pastora Andréa falou sobre agitar, a gente tem que nos agitar, porque senão a gente não sai do lugar. Se Deus não nos agitar, não mandar tempestades, às vezes, Ele que faz tempestade, não é especialista nisso, não é especialista em fazer e acalmar a tempestade, Ele faz, Ele cessa ela. Ele ouviu a tempestade da calmaria, da guerra e da paz também. São os exércitos e o Deus é o príncipe da paz. E os dois. Então, quando você estiver na tribulação, naquela tempestade, sabe que não é o diabo, não é Deus mesmo. E a gente tem que buscar assim, por que eu estou aqui agora? Da onde que a tempestade está vindo? Eu sei, é Deus. Mas por quê? Porque Deus não faz nada à toa.
E ele mandou isso por uma razão. Jonas, ele é jogado no mar, vem esse peixe embora, ele fica 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe, passando dobrado. E ele é vomitado, o peixe vai, primeiramente, ele clamou a Deus dentro do peixe. Depois ele puxou ele para a praia da Síria e ele ficou lá. E isso mostra como é que a gente às vezes até um pouco chocante de falar isso, mas é verdade. Deus precisa de nós, Deus precisa de mim aqui, Deus precisa de mim, eu preciso dele. Nós precisamos dele. Porque se Deus chamou uma pessoa, essa pessoa não vai, a obra depois acaba por aí, não, ele chama outra. A obra não para nunca. O que para a obra de Deus? Deus me chamou, mas se não for, chama outro. E se esse outro não for, Deus vai chamar outro. Se esse outro não for, ele vai chamar outra. E se essa outra vai chamar outro. E Deus chamou uma geração inteira. Na época de Israel, dessa geração inteira, só 2. Caleb e Josué. De mais de 1 milhão de pessoas, duas pessoas, dois servos de Deus. De uma geração, de um povo de Deus, não era um povo único, não eram 2 entre os egípcios, eram 2 entre o povo de Deus. Quantas vezes Deus nos chamou e a gente sabia que era ele, a gente não foi? Não só para pregar um culto, às vezes para orar para alguém na rua, para mandar um áudio, olha, fulano, me perdoa por aquela vez que eu fui ruim com você, estava com a cabeça quente. Ou então, eu nem estava errado, mas a gente fala assim, mas me perdoa também se eu tiver que fazer uma coisa. Outras vezes, Deus tocou no seu coração, para dar uma palavra, ele dá uma palavra para a pessoa que ela está mal, hoje você, amanhã eu faço, hoje não. A gente se encolhe. E é fácil se encolher, eu me encolho às vezes. E é interessante que mesmo que a gente saiba disso, na teoria, na prática, a gente acaba não praticando muitas vezes. A gente sabe, ouve isso a vida inteira e faz. Só ouve. Jonas vai, pega para aquele povo e ele pega durante 40 dias em Nínive. Tá cansado agora? Tá, acabou já? Sim, pode ir. Beleza, assim eu já não tenho. Então, Jonas pega para aquele povo durante 40 dias e ele se arrepende, como ele mais temia. Mas não só ele se arrepende, como ele se arrependeu de baixo para cima. Quer dizer que primeiro o povo se arrependeu, depois os líderes de Nínive, toda a nobreza, toda a burguesia, os líderes do palácio. Primeiro começou do povo, depois foi para cima. Foi de baixo para cima. Você hoje, você está agora, no seu trabalho, no seu condomínio, aonde você estiver, Deus pode ter pessoas lá em cima esperando para ouvir a palavra sua, de Deus. Uma vez nós fomos de uma igreja, há muito tempo atrás, eu lembro que hoje, eu vi um testemunho de um homem que ele trabalhava na igreja e ele, todo dia ele passava em frente à porta do escritório do chefe dele. Chefe, o CEO, o chefão mesmo.